o Sim, bismórfico e tal. Elas pensam assim, nossa, esse cara não sabe pintar nada. Isso aqui meu filho faz, né? Horrível essas pinturas. Só que a pessoa, como não conhece a historiografia do Picasso, não sabe que ele, aos 7 anos, 8 anos, ele já desenhava magnificamente bem, dentro das regras canônicas do Renascimento e tal, né? Então, ele tem conhecimento da pintura, do desenho clássico. sim. História da arte. Ele desconstruiu isso, né? E virou o artista que nós conhecemos hoje. Em termos de cinema, a gente não pode deixar de compreender o básico, o clássico, Sim. que é essa coisa quadradinha, né? Essa coisa quadradinha. Protagonista, inimigo, tema, roteiro, enredo. E depois a gente vai para um cinema mais conceitual, mais avançado, que não necessariamente precisa ter um protagonista, ou um personagem, não precisa. Sim. Então, o que você está vendo aqui é uma introdução, é um basicão assim, do que seria o cinema em termos clássicos, tradicionais, né? Sim, sim. Não, é só porque ele coloca de uma forma tão importante assim. Você pode aí eu fazer pensei de novo a em outros pergunta? cinemas. Para ficar registrado? Só para registrar, porque eu não estava Não, gravando. então, é porque em termos do cinema moderno, se é necessário o personagem dessa forma que ele coloca no livro, entendeu? Assim, o personagem como assim, um grande pilar da situação. Mas até para saber de uma questão básica, assim, se todos têm essa demonstração, mas nesse sentido mesmo. Tem uma questão aí. Quando tu fala, quando te reportas ao cinema moderno, tu está alocando ele num determinado período histórico, né? Sim, sim. Quando tu fala cinema pós-moderno, já é um outro contexto. Aí quando tu fala cinema contemporâneo, já é um outro contexto também. Sim, sim. Talvez a pergunta seja, no cinema atual precisa necessariamente ter personagem, como ele está pontuando? Não, não precisa. A gente precisa entender, compreender que, né, existem esses recursos mais clássicos, mais tradicionais, mas também existe a quebra, né, o rompimento com essas regras, né? Não, e eu falei do cinema moderno porque ele quebra, né, bem essas questões de alguma forma, assim, do cinema clássico. Como referência em alguns. Pegaram do Ziga Vertov, né? O homem com a câmera na mão. Sim. Não sei se tem imagem, né? Tem umas experimentações do Ziga Vertov que mas assim, é no início do cinema, né? Eles ainda estavam experimentando a linguagem, né? Para ver como é que funcionava aquilo, né? Sim. Sim. Mas é interessante tu pesquisares o Dogma 99, né? Dogma 99 e também os ateliês de Varan, né? Que são referências para esse curso. Sim. Ateliês de Varan e Dogma 99. Você não está falando do dogma do Lars von Trier, não, né? Sim. Tá. Sim. Que eles quebram, né? Sim. Eles se divorciam das regras hollywoodianas, né? Das regras clássicas, tradicional, né? E, claro, a gente não pode esquecer aqui do Eduardo Coutinho, do Glauber Rocha. Sim. O Glauber Coutinho, ele baseou, assim... Ele trabalhou com o mínimo do cinema, assim, ele ia subtraindo até... Eu sou amadora também, né? Oi? Ricardo, você conseguiu colocar no grupo essas duas referências que você deu? Porque eu não consegui ver aqui, não. Eu também não. Eu parei para responder a pergunta, mas são duas referências. Uma é Cinedoc Nova York, que eu vou colocar aqui, ó. Vou levar lá para o grupo, tá?
Vai pro WhatsApp. coloca no grupo. Vou jogar no WhatsApp. É um trechinho do filme, se eu não me engano. E o outro... Cadê? A outra, não sei, você falou em as 7 fases de não sei quem. Isso, eu já tinha esquecido. As fases de quem? Olha, por que eu estou colocando esses dois? Porque é o seguinte, para quem já assistiu Cinedoc Nova York, Cinedoc Nova York é um filme eterno, é um filme infinito. É um filme que mostra que ele era um filme, quer dizer, ele mostra que tudo era cenário, só que esse cenário ele não parava de crescer, ele ia indo o mundo, ele se tornou uma realidade paralela, e o cenário começou a tomar proporções de um bairro, depois de uma cidade, depois de uma nação. Então, o filme ele não acabava. E os personagens eles iam adentrando no cenário e iam virando pessoas com rotinas e tudo mais. Então, é incrível. Só que ele é bem longo. Esse é o Cinedoc Nova York. É um filme que se debruça sobre a própria linguagem do cinema, né? Sobre si mesmo. É bem doido, assim. E Você vai colocar o nome pra gente? mandei lá no grupo do WhatsApp. Ah, beleza. E as faces do Dr. Lau, eu não sei se vocês já ouviram falar do Rei Harryhausen. Como é que é? Vocês já ouviram falar do Rei Harryhausen? Não, nunca. Rei Harryhausen. Ele foi um mestre dos stop motions para filmes de ação, de ficção, de terror. Ele fez os bonequinhos pro Velo de Ouro, para Jazão e o Velo Dourado, Fúria de Titãs. Ele fazia os monstrinhos de massinha e tal. Incríveis! Eu olhava aquilo, nossa, como é que o cara faz isso? Parece de verdade. Não tinha computação, gente. O cara fazia... Manual. Vou mostrar para você. Fazia tudo artesanal. Manda isso também pelo WhatsApp com os nomes direitinho. Vou mandar agora para lá. Peraí. Você encontrar onde? No YouTube? No grupo do WhatsApp. Eu sei. Você já vai mandar o link? Está faltando as 7 Vamos lá. faces de alguém que eu não peguei o nome. Produções curtas metrológicas. Estou antiga aqui. Nossa, é incrível. Olha, vou mostrar para vocês um dos Kraken. O Kraken é criaturas mitológicas. Tá. Ele fazia os Kraken. Ainda não. Estou enviando agora. Esse é o Rei Harryhausen, para a gente poder entender o que é as 7 faces do Dr. Lau. As 7 faces de quê? Dr. Lau. Dr. Lau. Ele é 7 faces do Dr. Lau é bem simples. Ele era um chinesinho e tal, pacato, que andava com um peixinho num aquário. Esse peixinho não podia sair. Esse peixinho não podia sair de dentro do aquário. Aí um belo dia esse peixinho sai de dentro do aquário. Aí eu não vou falar para vocês o que ele vira, né? Vocês têm que assistir o filme. porque ele se transforma num monstro, entendi. Rei Harryhausen, criatura ilícita, é esse? É, esse. Harryhausen. Recebi E as 7 faces do Dr. Lau, segue aí. Olha lá, eu escrevi Então, ó, certo. correto. Legal, nós vamos ver muita coisa depois dessa aula. Legal. Está falando que você falou do Cinedoc Então, Nova York. então,
Eu estou passando uma referência mais conceitual e outra mais assim ligado a máquina de modelar, né? Stop motion, né? A gente Então gosta. são dois. No YouTube São dois tem as 7 caras dublado até. Sim, tem muita coisa no YouTube. Ele é de massinha de modelar, adorei. Eu até tenho massinha aqui, vou brincar. Então, dê uma olhada lá. Fica nesses dois extremos, né? Um trabalho mais manual e um outro mais conceitual, né? Se juntar os dois também é uma boa. Mas o legal desses videozinhos pequenos é que eles não pedem muito de vocês em termos de locação, de cenário, né? De objetos cenográficos, E o que são pequenos. Cine Doc Nova York, a gente consegue também aonde? No YouTube? Como é que é? Esse que o Ricardo falou, o Cine Doc Nova York. Ele já colocou no grupo de curta. Não está no meu aqui. Tá sim, olha para cima, Janete. Vai rolando que aparece. É o primeiro que ele colocou. Cinedoc. Mas aí você colocou o trailer, né? É. Mas deve ter. Mas o YouTube tem muita coisa. Possivelmente terá, não? Sim, Possivelmente tem. Nem que seja legendado em russo, em japonês, mas deve ter. Não, o YouTube é uma mina de filmes, meu Deus. Muito bom. Queria fazer uma propaganda aqui de um grupo do Facebook onde as pessoas postam link de filme para baixar e tem umas coisas maravilhosas, assim. Se Eu já vocês fui. quiserem, eu tô Sétima no... arte. Fala aí, você me qual é? colocou. Gigi está no grupo, Ricardo está no grupo, Florence está no grupo. Se alguém quiser... Como é que chama? Eu quero. Sétima arte. Sétima Eu arte. também quero, não sei o que. Bota o nome aí no... não sei o que, mas ela quer. Adoro esse pessoal. Edu, Me inclui, não sei o quê. É um grupo no Facebook chamado Sétima Arte, onde as pessoas postam filme para baixar e o catálogo é muito bom. Ai, manda para mim. Sétima arte. Já colocou no grupo. Gente, vamos falar de cada vez. Como é que é escrito, Eduardo? Sétima arte. O Gente, cinema é a sétima arte, né, gente? Sim. Lógico, né? Tem o... Como é que ele chama? O ator lá do Bergman? É ele? Do Sétimo Selo? É esse a foto? não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, é um grupo, chama Sétima Arte de Cinéfilos. Então, mas a foto do grupo é o cara do Sétimo Selo? Max von Sydow, ele mesmo. Eles mudam a foto, não sei. Então tá bom, então eu vou participar. Legal. A gente tem que entrar, você Olha, Florence está dizendo que não é. Não é esse? Ô, Edu, você convida Não é a foto. buscar. Qual grupo que é, gente? O que você tá comendo, Denise? Ô, Gigi, me coloca, Gigi. Vamos voltar para Eu cá. não sou administradora, Vamos voltar mas... para cá. Ai, meu Deus. Me manda, Gigi. Vou mandar. Vamos ver. Acho que eu não consigo fazer isso Gente. agora. Quando acabar a aula, eu mando. Josânia, dá uma cortada em todo mundo aí, Josânia. Passa a faca aí, Josânia. Esse filme é 7. Pronto. Solução ao lá Bolsonaro. Seguinte, um exemplo de um stop motion feito assim num cenário bem pequeno, tá? E com um tema natalino ufológico. Vou mandar para vocês lá no WhatsApp. E aí eu volto a dizer, o stop motion, ele pode ser uma ferramenta para poder trabalhar de uma forma muito compacta e minimalista em casa, né? Então,
não é necessário muitos recursos. O que é necessário? Paciência. Tem que ter muita paciência. Porque ele pede uma atenção exagerada em relação a, principalmente para quem vai trabalhar com fotografia, né? São muitos quadros por segundo e tem que mexer milimetricamente cada objetozinho em cena. Então, dê uma olhada nesse videozinho aí, que é um bom exemplo disso. Eu tenho uma questão sobre essa quantidade de fotografias por minuto sobre fundo verde. Sobre fundo verde? Isso aí. Queria saber sobre essa quantidade de fotografias por minuto, porque quando você abre o editor de vídeo, a primeira coisa que ele te pergunta é isso, qual que é o frame rate que você quer do seu projeto. E aí eu coloco lá alto, porque eu não entendo nada sobre isso, mas se houver um número melhor para colocar, enfim, se eu souber onde que eu vejo isso, se alguém souber, eu aceito essa informação. E a outra coisa sobre... Olha, Fala aí. Outra coisa que eu ia perguntar... Não, fala aí, continua. Outra coisa que eu ia perguntar era sobre fundo verde, se alguém sabe como fazer, enfim, se é possível fazer dentro de casa, sabe? Porque agora que a gente está discutindo animação, né? Olha, em relação ao fundo verde, eu nunca usei. Eu não sei como é que utiliza isso. Em relação ao stop motion, eu nunca utilizei programa, eu sempre fiz manualmente. Eu nunca utilizei aplicativo, nem nos programas de edição de vídeo. Eu sempre fiz manualmente, um por um. Até porque eu já fazia isso com câmera VHS, né? Que era muito mais... Manualmente você tira uma sequência enorme de fotografias e aí bota elas para rodar. Aí eu diminuo ou eu aumento a velocidade delas, de cada frame. Entendi. Acho que na hora que estiver fazendo, acho que o importante é o bom enquadramento, né, da foto, ela inteira, sem precisar do fundo. Não sei se eu estou errada, mas a ideia que eu tenho na cabeça é que na hora que você faz a foto é aquele sem o fundo. E você vai estar colocando quadro por quadro essas fotos para poder pegar a sequência. Não é isso? Não pode mexer em nada. Eu nunca fiz. Não pode mexer no cenário, não pode mexer na câmera. Não, falo de fotos. As fotos, tem várias fotos aí delas, sem a borda, né? As fotos inteiras, tentar fotografar isso. E aí tem para poder dar a sequência. E aí depois o fundo teria que ser colocado num fundo de fundo, né? Não sei se precisaria ou não no caso. O fundo verde que o Edu está falando é como se fosse aquele de vídeo que você joga uma coisa por cima, é isso? Aquele cine... Se for para fazer com foto, com stop motion, se eu for fazer em stop motion, você consegue editar foto por foto, né? No Photoshop. Não precisa do fundo nem ser verde, assim. Talvez seja mais fácil até se ele for branco, para você selecionar tudo e deletar e colocar outra coisa. É importante o enquadramento da foto. Chroma key, exatamente. Mas para fazer com vídeo mesmo, tipo... Dentro de uma foto. E se a sequência também estaria enquadrada assim, entendeu? Sim. Isso é mais fácil de fazer, isso é trabalhoso. O que eu não tenho também nem ideia de como faz, é porque quando usa o fundo verde, você consegue colocar coisas em movimento atrás também, justamente, né? Você consegue dar movimento. Isso realmente, para mim, é uma magia. Algo com fundo. Tá, entendi. Na minha dúvida, era na verdade, perguntas diferentes. Assim. Uma é sobre stop motion, né? Tipo, essa quantidade de fotografia em quanto tempo, enfim, não faço a menor ideia. E a outra, para uma produção diferente, que não é do stop motion, é sobre o fundo verde, sabe? Eu não sei também. Para poder explorar o fundo?
Porque uma vez que a gente fazer tá... o chroma key, né? Que aí você Isso. pode jogar. Porque a gente está trancado em casa, né? Com fundo verde você pode estar trancado em qualquer lugar do mundo. Assim. Mas aí você usaria outras imagens atrás? As fotos foram postas em cima desse fundo? Isso, outras imagens, inclusive em vídeo, sabe? Você pode pegar um trecho de vídeo, tem várias bibliotecas de vídeo já Tá, eu vou dar virtuais. uma pesquisada aqui e depois te mando aí. Valeu, obrigado. Pesquisar também. Gente, está quase terminando a aula. Vai ter mais coisas agora, porque acabou de ficar pronto o meu almoço. Não, eu só vou passar uns filmes. Só vou passar uns filmes. Vocês já viram Boneca Inflável? Já. Dá o seu aí. Cadê a sua? Eu já mostrei meu boneco inflável. Eu não vi, não. É o Visconde de Sabugosa dele. Tem um filme oriental chamado Boneca Inflável, é esse? Tá lá naquele grupo. Tá lá no Sétima Arte, tem para baixar. Não baixei não, mas tá lá. Que legal. Império dos Sonhos. Império dos Sonhos é do David Lynch. Muitos anos, nem lembro mais. Tá passando, o Império dos Sonhos está passando no Belas Artes. No Belas Tem no Artes. Belas Artes. É o seguinte, o Império dos Sonhos ele tem um jogo de luz e sombra que é interessante. Para quem está fechado, enclausurado num apartamento, num quarto, né? É interessante começar a experimentar iluminação. E aí, jogar cor nessas lâmpadas, né? Comecei a ver isso quando eu fui fazer um projeto aqui como é que é o nome? Do DMG. Mandei para lá um projeto. E aí eu fui fazer à noite. Nossa, eu fiquei maluco, assim. Quer dizer, eu já estava maluco porque eu já tinha bebido um pouquinho, mas eu achei muito doido, assim, o jogo de luz, de cores, assim. Ficou muito doido, parece que ficou meio performática a aula. E aí eu comecei a ver possibilidades, sabe? De trabalhar isso como uma linguagem plástica mesmo. Então, tem determinados momentos no filme de Lynch, ele é muito plástico, o filme. Tem determinados momentos onde explora muito essa questão da luz, das cores, né? Então, eu já mandei o link, calma aí. Eu já mandei o link lá para o grupo, para o WhatsApp. Império dos Sonhos, tá? Como dever de casa. A gente vê. Tá no site do Belas Artes. Outra questão vou mandar o texto ou amanhã para vocês, tá? Esse continuação do texto que a gente estava lendo. Vou escanear e vou enviar, tá? Eu vi que tem uma ideia assim, ficaria legal para fazer em preto e branco, só com interferências de luzes coloridas. Será que tem como? Claro que tem. Entendi. Por exemplo, que fosse feita a filmagem em preto e branco e tivesse interferência de luzes, somente as luzes com cores. Mas aí, se é preto e branco, não ia ficar cor, né? Só se você fizesse isso na edição. Depois, na a luz. edição, porque realmente na filmagem não tem como. Mas na edição de você usar interferência das luzes de cores... No Lightworks... É trabalho de pós-edição. No Lightworks você consegue editar quadro a quadro. Gente, eu estou subindo para buscar meu rango lá. Espera aí que eu vou levar o computador junto. Joga a bomba e vai embora. Então, fica essas duas questões, então, tá? O filme Império dos Sonhos e o texto que eu vou enviar. Não esquecendo de, caso vocês possam ajudar, né, essa pessoa que falou comigo hoje, deixar esses mantimentos, esses agasalhos lá no núcleo de arte. Já falei com a Raquel. Não esqueça, tá? Deixa agora. Os textos que você vai mandar é do Alex livro, Moleta, do livro que você tem. É isso aí.
É do livro, já. Então, Vocês tá. viram que É eu do livro. mandei ele? Amei ver vocês todos aqui. Tá. Morrendo de saudade. Beijo. Também. É. Vou tirar ela Beijo. aqui. Vou Pronto. comer. Como é que saio daqui? Vou tirar. Beijo, Jean. Bom rango para você. Ô, gente, eu mandei o livro lá, o link dele. Vocês viram? Qual livro? Esse livro do Curtas aí. Eu vi do outro. Esse. Esse eu não vi, não. Joslene Será que não foi esse que eu li em mandei? PDF. Deixa eu ver. Foi, ué. Não O foi esse. livro tem PDF, Foi é outro, esse. não? Não, acho que eu Como mandei. fazer documentários. Esse eu tenho em PDF. Quer ver, ó? Uma cliente minha, ela consegue os livros assim, deixa eu ver. Como fazer documentários, não é esse? Então é o É outro. do Lucena, não é? Ah. Você mandou há um tempão, sim. Tá. Então não é esse não, né? Tá. Você consegue mandar de novo? Consigo. Porque eu fiquei sem WhatsApp. Obrigada. Mandar agora, não esqueço. Eu achei que era esse. Tá, eu tenho ele, mas eu tenho no Kindle. Pronto. E aí, ó, vamos começar a pensar logo num exercício básico. Tipo, vamos começar a pensar em um tema e um esboço de roteiro, tá? Um tema para ser trabalhado e um esboço de roteiro. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa mínima, pode ser um haikai. Um esboço de roteiro? Mas um roteiro executável na quarentena? Eu tenho trauma. Eu fiz um curso de roteiro, fiz uma proposta, o cara cagou na minha cabeça. Foi mesmo? Aí a gente te manda, Ricardo, pra você dar uma olhada? Ou como que a gente faz? Quase morri. Não, a gente apresenta no grupo. Ah, tá. No grupo de Zap. Você quer dar sugestão de tema? Você pode dar um... Não, fiquem aberto. Você escolhe o tema. Gente, o Cláudio tá esnobando, bebendo assim, ó. Ele fica de lado para mostrar a cerveja. Perfil. Que isso, gente? Olha lá, tipo isso, entendeu? Vocês escolhem o tema, tá? Ok, escolhe tema, esboço de roteiro. Tá. Nossa, Um esboçozinho de roteiro. Tá. Não, vou pensar. Que aí fiquem abertos, aí vocês têm afinidade por um determinado assunto, né? Que querem discutir e tal. Aí fica melhor para trabalhar, né? Hoje eu filmei um besouro carregando uma sujeirinha aqui de casa. Eu fiquei pensando, ajudando na tarefa de limpar a casa, né? Aqui, então, é isso, gente. Valeu aí pela presença de vocês. Fiquem ligados lá no grupo, que eu vou mandando material durante a semana. Tá. Valeu. Beleza? Para vocês. Beleza. Tem uma pergunta, nenhuma dúvida? Se tiver alguma coisa, fale agora, o cálice até a Para próxima aula. sempre. É isso. Tá bom. Vou ter dúvida tá com esse ótimo. gosto do roteiro, mas tudo bem. Então, tá, beleza. Até mais, gente. Se Valeu, cuidem. gente. Até. Tchau. Beijão pra vocês. Valeu, Jô. É nóis. É nóis. Vou encerrar aqui. Tchau. Tchau.